Boa noite, queridos. Mais uma vez estamos aqui. Estou com muita saudade de vocês. Muita vontade de vê-los pessoalmente. Mas vamos segurar a onda. Nos cuidando, nos protegendo, nos isolando, até a hora que Deus determinar a nossa vitória. Estamos aqui mais uma vez para vermos o conteúdo do cuidado com o missionário, né? O tempo integral, o cuidado integral do missionário. Nós já vimos desde o chamado, nós já vimos desde o envio, nós vimos a questão do campo, nós vimos a questão como a igreja deve cuidar do missionário, como a igreja deve protegê-lo, como a igreja precisa caminhar junto com ele, como a igreja precisa estar presente, seja por um telefonema, por um cartãozinho, por uma carta, por um recado no zap, de alguma maneira. Nós vimos tudo isso. E nós vimos também a questão de salário, a questão de moradia, a questão de INSS. É necessário um plano de saúde, mesmo que não seja um plano bom, mas pelo menos que dê direito a ele ir a um médico sem precisar estar pagando consulta. Então, todas essas coisas nós falamos que faz parte desse cuidado integral, total, generalizado do nosso missionário. E a gente viu também, queridos, nas últimas aulas, a questão do preparo teológico, do preparo missiológico, da necessidade que o missionário que tem um chamado, ele precisa ser preparado. Nós sabemos que existe hoje, quando a chamada é transcultural, nós temos muitas missões, muitos meios para que esses alunos possam ir estudar a palavra de Deus, até aprender uma língua que será falada lá no seu contexto missionário para onde ele vai. Então, a gente já deu assim uma abrangência em tudo aquilo que é necessário na vida do missionário. Nós falamos na última aula sobre a mentalidade do reino, sobre a conscientização da tarefa básica, sobre o sustento, sobre a intercessão, sobre finanças, as igrejas e agências missionárias realizando missão, porque quando a igreja vai junto, ela está fazendo missão. Quando a agência missionária vai junto, ela está fazendo missão. Então, quem faz missão não é só um missionário. Ele tem uma gama de pessoas que precisam estar ao seu lado. Então, às vezes a igreja só envia e não cuida, só envia e não procura saber como está, só envia e não supre a necessidade. Então, são muitas coisas que é necessário para o cuidado integral do nosso missionário. Nós vimos também na última aula a questão da guerra espiritual, da batalha espiritual que todo missionário vai enfrentar. A gente disse que ele vai deixar os amigos, ele vai deixar a família, ele vai deixar a igreja, ele vai deixar a presença dos irmãos com ele todo dia para ir para um lugar distante, às vezes onde ele não conhece ninguém, e às vezes não tem nem ainda um crente para congregar com ele, para estar ao seu lado, para dar uma palavra de sentido. Então, o missionário ele fica muito só no campo. E até porque se ele vai para um campo que já tem alguém, que já tem algum membro, já tem alguém convertido, esse alguém já vai querer sugar desse missionário, vai querer receber, né? Vai querer ter informações, vai querer a palavra, vai querer que o missionário cuide dele. Então, é uma pessoa fragilizada que chega no campo já com muitas atividades, com muitas responsabilidades. E todo mundo espera que realmente ele tenha algo especial para transmitir para essas pessoas. Então, é realmente complicado. Mas a gente falou também sobre a questão do choque cultural. Se você sai de Campina Grande para o sertão, aqui da Paraíba, você já vai encontrar algumas dificuldades. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui a um campo missionário no sertão, na hora do almoço, foi colocado para mim feijão de corda, né? Que eu nunca tinha comido aquele feijão. E assim, lá naquela época, 40 e tantos anos atrás,
eles guardavam esse feijão em silos, que eles mandavam fazer de zinco, e eles colocavam muito veneno dentro para o feijão não apodrecer. Mas mesmo assim não deixava do gorgulho, né, ser o freguês da vez e entrar realmente lá no feijão. E na hora que cozinha, então ele sai por conta da quentura do fogo. E eu me lembro que na hora do almoço veio esse feijão, que eu nunca tinha comido. Veio também um arroz assim, bem grudadinho, bem unidozinho, que eu nunca tinha comido. E veio um ovo estrelado. Nesse ovo tinha colorau, nesse ovo tinha cebola. E eu nunca tinha visto aquilo. Mas não é que era gostoso? É tanto que eu aprendi. E hoje, uma vez por outra, me dá vontade de comer e eu faço desse jeito. Então a gente encontra já ali, pertinho, né? Catolé do Rocha, Cajazeiras, lá no interior mesmo, assim, em alguns sítios, a gente vai ver isso. E o feijão, eu tinha certeza que era pimenta do reino. Tanto o pontinho preto que tinha. Depois foi que eu vim saber que era o gorgulho. Então a gente já enfrenta dificuldades dentro do nosso estado. Você saiu de casa, você saiu da sua zona de conforto, você já vai começar a sentir na pele algumas dificuldades. Imagine o que é você ir trabalhar com quilombolas, né? Questão de higiene, que é precária, você ir trabalhar com cigano, com a cultura totalmente diferente da sua. Então, são casos e casos em que o missionário, ele é surpreendido com a sua chegada no campo. São coisas que ele nunca viu, que ele nunca passou. Eu me lembro também de um campo que eu trabalhei, que os primeiros 15 dias, queridos, era girimum de manhã. Girimum não é ruim, de jeito nenhum. E eu gosto de girimum. Era girimum no café da manhã, era girimum no almoço e girimum no jantar, com leite. Esses irmãos, eles tinham uma vaquinha lá no quintal que dava alguns litros de leite e eles usavam esse leite durante o dia. Então, o girimum com leite é uma delícia. Mas depois de 15 dias, quando eu olhei para as minhas mãos estavam amarelas e eu fiquei com medo. Meu Deus, e agora? O que é que vai ser? Mas passou. Depois de 15 dias, Deus abriu as portas e vieram outras comidas gostosas que o sertão tem, que o cinto tem também, né? E eu aprendi ali a glorificar a Deus junto com aqueles irmãos. Eu me lembro também do primeiro campo que eu fui me hospedar na casa de um irmão, onde eu ia ficar 30 dias, era férias do seminário, e meu pastor me mandou para ali, e quando eu cheguei, estava uma festa, aquele casal me esperando, com muita alegria, com muita satisfação, e eles foram me mostrar, né, o colchão que eles compraram para mim e o mosquiteiro, né, e a cama arrumadinha, a cama era de vara, mas era bem feitinha. E o colchão era daquele tecido bem estampado, que a gente chamava de chitão. E uma festa, cheirosinho, novinho. E quando eu fui me deitar à noite, irmãos, era muita dor nas minhas costas. Era como, eu sentia alguma coisa me furando. E depois eu vim descobrir que eram pedras, pedaços de tijolo, porque quando eles enchem aquele colchão com junco, que é um tipo de capim, que eles botam para secar na calçada, no terreiro, lá no quintal, quando eles juntam para encher o colchão, vem com tudo. Vem com pedra, vem com areia, vem com um pedaço de tijolo, com um pedaço de pedra, e à noite aquilo incomodava. Mas eu não ia reclamar. Eu tinha que dar glória a Deus, porque aqueles irmãos se esforçaram, aqueles irmãos pegaram o dinheirinho deles e compraram aquele colchão para me hospedar na casa deles. Então, o missionário encontra essas adversidades, essas dificuldades. Mas isso não é nada, absolutamente nada, para impedir que você fique no campo, para impedir que você seja feliz no campo, para impedir que você abençoe as pessoas no campo. E qual não era a minha felicidade quando eu saía todos os dias para evangelizar, naquelas casas do sítio, distante uma da outra, mas eu saía para levar a palavra de Deus. E quando eu voltava como diz o salmista, eu voltava com alegria, eu voltava trazendo os molhos, pessoas se convertiam, pessoas eram curadas de suas enfermidades, pessoas tristes eu já via sorrindo. Então aquilo era a recompensa do meu ministério naquele lugar. Mas você imagine, se acontece tudo isso e você ainda tem uma mão estendida, que é a mão do seu pastor, a mão do presidente da mocidade, da presidente da auxiliadora,
de um diácono, de um oficial da igreja que se importa com você, que se lembra de você, que ora por você, que manda uma palavra para o seu coração. Então, nesse cuidado integral está isso aí, a presença da igreja, ou a presença da agência missionária na vida do missionário. Nós falamos também, querido, sobre o choque linguístico. Imagine, você chegar num lugar onde as pessoas não falam a sua língua. Que coisa terrível você não poder se comunicar. Eu me lembro quando eu estive na Coreia, o meu inglês não era assim tão fluente para eu falar com eles. E o inglês deles também era muito ruim. Não era muito parecido com o meu. E os primeiros dias foram muita dificuldade para que eu pudesse entender alguma coisa naquele país. Mas com o passar dos dias, a gente vai se acostumando e vai conseguindo se familiarizar com aquela língua que não é o nosso cotidiano. Mas depois de 17 dias, eu já estava desenrolada. Eu já sabia falar alguma coisa, eu já era entendida e eu já entendia alguma coisa. Mas não é brincadeira o choque linguístico na vida do missionário transcultural. Aí você pensa, né? Quando você chega num lugar onde tem muitos dialetos e o povo fala quase todos e você não domina nenhum, é terrível. Quando eu cheguei na Bolívia, eu também encontrei algumas dificuldades, apesar do espanhol ter muita coisa parecida, né, com o nosso português, mas, por exemplo, eu achava que eles falavam rápido demais. E eles achavam que eu falava rápido demais. Então, muita coisa que eu não entendia, eu dizia que era porque eles falavam muito rápido, e quando eles não me entendiam, eles diziam que era porque eu falava muito rápido. E nós fizemos um acerto para falar compassadamente, falar devagar. Tudo que eu queria dizer a eles, eu dizia com pausas, e o que eles queriam me dizer também eles diziam com pausas. Então aí houve um ajuste. Isso é bom. Mas no início, irmãos, é angustiante, você fica apavorado, você tem medo, você vai pensar que não vai ter sucesso, que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que as pessoas não vão lhe entender. Imagina você chegando também numa tribo indígena, onde você não fala a língua daquelas pessoas. É um caos, é um problema terrível. Por isso que é necessário uma preparação antes que o missionário chegue no seu lugar de destino. Se ele vai para o transcultural, ele precisa aprender um pouco da língua para onde ele vai. Nós falamos também sobre a adaptação no campo. É uma coisa que não é rápida. Não é rápida. Eles têm costumes bem diferentes dos nossos, e nós também temos os nossos costumes diferentes deles, até que haja uma adaptação, até que haja um casamento da nossa cultura com a cultura deles, com a maneira como eles agem, o que eles gostam, suas prioridades, até que nós possamos entender isso. Realmente não é fácil. Mas nós louvamos a Deus, porque o Deus que chama é o Deus que cuida. O Deus que chama é o Deus que capacita. O Deus que chama é o Deus que acelera a aprendizagem do idioma. O Deus que chama é que vai lhe dar um paladar saboroso daquilo que você vai comer, que você nunca comeu. Por exemplo, abacate com vinagre, com sal, com pimenta. Eu nunca tinha comido. Eu comi abacate com leite ninho, com leite moça, que é um sabor maravilhoso. Mas quando eu cheguei, que eu vi aquele abacate, eu fiquei desesperada. Mas não é que é bom? E hoje eu boto na minha salada, constantemente, na minha casa. Porque eu me adaptei, eu gostei. E aquilo eu sei que foi Deus que fez com aquele sabor realmente que é tão bom para eles, pudesse se tornar bom para mim também. Então, no campo, há muitas coisas para a gente se adaptar. Existe, por exemplo, aldeias, existe lugares que as pessoas dormem cedo. Aí você que vai numa cidade grande, você tem costume de dormir tarde.
E aí, quando dá 7 horas da noite, as casas estão fechadas, o povo estão dormindo, todo mundo sossegado, e você olhando para o telhado. Não tem com quem conversar, vai ler, ou então vai esperar que o bendito sono apareça. Isso às vezes traz um incômodo, porque eles que dormem cedo, eles acordam também muito cedo. Eu me lembro que eu trabalhei numa igreja em Catolé do Rocha, e eu ficava hospedada na casa de uma família que eram 16 filhos, as duas famílias, era uma casa para 2 irmãos, né? E as crianças todas moravam ali. E durante a noite, quando dava assim, 7 horas da noite, a gente tinha terminado de jantar, porque o jantar começa de 5h30, por aí assim. Então, 6h30 a gente já tinha terminado, fazia um culto, né? Ou então eu ouvia a Transmundial, e depois todo mundo ia dormir. Era rede à vontade, muito menino e muita rede. Então, 8 da noite, você não ouvia mais uma conversa. Todo mundo já estava sossegado. Por quê? Porque 4 da manhã eles já saíram para o roçado. Então, eles precisavam dormir cedo para acordar cedo. E para quem é da cidade, isso realmente é um choque. É complicado. Às vezes você acha, meu Deus do céu, será que eu vou me adaptar a isso? Como é que vai ser minha situação? Mas é tão interessante que o tempo que eu passei ali, irmãos, quando eu saí, os irmãos já estavam dormindo mais tarde. Às vezes dava 10 da noite, a gente tomando chá, a gente conversando, comendo um biscoitinho molhado no café, e por aí foi. Eles conseguiram se adaptar ao meu horário de dormida. E essas coisas acontecem constantemente na vida do missionário. Então, uma das coisas que é necessária é o missionário ir de coração aberto e desarmado, e dizendo, Senhor, eu estou aqui para o que der e vier. Esse desafio da cultura ser diferente da minha, dos costumes ser diferente do meu, da língua ser diferente da minha, do idioma ser diferente do meu, eu quero me adaptar. Eu quero que o Senhor me molde a eles, porque se o Senhor me trouxe para este lugar, o Senhor tem também o poder de realizar esse milagre na minha vida. Louvado seja Deus. Agora, imagine tudo isso que você enfrenta, você vai ter que se identificar com o pessoal. Você vai ter que se adaptar, você vai ter que conviver, e você vai ter que ser feliz com essa mudança radical da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Existe uma agência missionária que lá no Pará, ela treina os seus missionários, e é uma coisa bem interessante. Tem uma amiga minha que foi para lá fazer um treinamento, e à noite eles botavam até para ela dormir no quintal, numa rede. E ela disse que muitas noites uma oncinha vinha cheirar a rede dela. E ela ali encolhidinha, morrendo de medo, mas ela clamava a Deus, né? E ela disse que nunca faltou a presença de Deus. Ela ia para a mata, cortar lenha, aprender a fazer fogo de madeira, porque salve-se quem puder. Você tem que criar meios para qualquer situação que surja na sua estada no campo missionário. Então, é necessário realmente que haja um esforço, que haja uma dedicação, que haja um coração aprendível. É necessário que haja uma dependência total do Espírito Santo para que o obreiro não volte, para que o missionário não volte antecipadamente. Então, identificar-se com o campo não é fácil. É algo complicado, mas é possível. E eu quero dizer a você que quando a gente sai do campo, a gente sai com saudade dos desafios, né, das demandas, do aprendizado, da vivência com aquelas pessoas que se tornam tão importantes na nossa vida diária. Nós vamos sentir a saudade de tudo aquilo que acontecia lá no campo. Então, é muito interessante. E a igreja, ela é um veículo, ela é um meio para que esse missionário possa se sentir protegido e se adaptar nesses lugares.
A igreja, ela pode fazer com que o missionário fique mais tempo no campo, não tenha esse desejo tão grande de voltar, se essa igreja está presente, se essa igreja acompanha, se essa igreja ajuda, se essa igreja investiu no preparo, se essa pessoa não foi aleatoriamente para o campo, ela vai ficar mais tempo, ela vai saber que ela foi cuidada, que ela foi orientada, que alguém se sacrificou por ela, que alguém pagou um preço pela ida dela àquele lugar. E também o missionário, ele precisa, em primeiríssimo lugar, ver a necessidade espiritual das pessoas para o campo onde ele vai. Então, se ele tem ardor pelas almas perdidas, se ele tem desejo ardente de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas, ele vai ver que nada disso importa, nada disso é dificuldade. Ele vai transpor todas as barreiras, porque ele vai ver que em primeiríssimo lugar está o valor de uma alma. Em primeiríssimo lugar estão aquelas pessoas que precisam ouvir, que precisam aprender, que precisam ver Jesus na vida do missionário. Então vale a pena. Isso é bom, é agradável a Deus e o missionário será fortalecido. E ele não vai voltar prematuramente do campo. Nós falamos sobre a questão da vida de oração, da vida espiritual, da vida devocional desse missionário, que isso vai fortalecer. No dia que ele amanhecer com vontade de voltar, com saudade de casa, com saudade dos amigos, com saudade da sua caminha fofa, do seu banheirinho maravilhoso, quando isso acontecer, ele se ajoelha, ele abre a sua Bíblia, ele lê a palavra, ele faça uma retrospectiva da sua chamada, ele lembre-se do dia que Deus o convocou, do dia que Deus o separou, do dia que Deus falou com ele e disse: meu filho, eu conto com você. Louvado seja o nome do Senhor. Você já imaginou Isaías, profeta do palácio, trabalhando com o rei, com uma vida de realmente luxo, e de repente Deus o convoca, de repente Deus o chama, né? E quando ele escuta aquele chamado, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Ele não pensou no palácio, ele não pensou na vida boa que ele tinha, mas ele já viu a necessidade do povo, né? Ele disse: eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele viu que o povo era pecador, que o povo estava distante de Deus, que o povo necessitava de Deus, e foi exatamente isso que o levou a tomar uma decisão, a se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então vale a pena, queridos, o cuidado integral do missionário vai ajudá-lo a permanecer no campo por mais tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria muito de indicar um livro para que vocês estivessem lendo. Eu já dei um livro a cada um para ler, mas eu vou indicar outro. Vocês precisam ler 3 livros, vão trabalhar só um, mas vão ler 3. E eu queria que vocês procurassem o livro Ministério Cristão e Espiritualidade, da missionária Durvalina Barreto. Esse livro, ele é maravilhoso, é como se fosse um desafio de viver a verdadeira espiritualidade no exercício da vocação pastoral ou missionária. É da editora Betânia. Procura esse livro. O nome do livro é Ministério Cristão e Espiritualidade, da missionária Durvalina Barreto. Então, eu quero que vocês leiam esse livro e na próxima aula eu vou estar gerando perguntas sobre esse livro. Que Deus nos abençoe, um cheiro no coração de cada um.